boa noite a você ligadinho no programa Foco no Esporte. Eu, Amaral Filho, trago agora as notícias dos clubes de Minas, sempre num oferecimento de indústrias de bebidas para tudo, bebidas que combinam com você. E vamos falar agora um pouquinho do Campeonato Mineiro, que segue as semifinais, e os times tidos como favoritos, os times da capital, times grandes, não se saíram muito bem. Exemplo disso, o time do Cruzeiro, que perdeu por 2-0 o primeiro confronto contra o América Mineiro e, para reverter, terá que vencer no próximo domingo por 3-0. Missão difícil para o Cruzeiro, o único time que teve essa semana inteira para treinar aí o Campeonato Mineiro, já que o América teve um confronto ontem contra o Santa Cruz pela Copa do Brasil e venceu por 1-0. Já o Atlético Mineiro perdeu para o Atlético por 1-0, jogo em que Hulk não estava muito inspirado, perdeu chances claras de gol, né? Mas ontem o time voltou a campo e no placar agregado virou o jogo contra o time do Milionários pela Copa Libertadores. Desta vez jogando em casa, sem problemas de altitude, sem o cansaço da viagem. E a dupla Hulk e Paulinho funcionaram muito bem, fizeram a diferença e o Atlético Mineiro segue para a fase de grupos. Apesar do Hulk prometer que não iria reclamar durante a partida, inclusive até prometeu para a própria esposa que ia deixar de reclamar durante os jogos, ele tomou ontem um cartão amarelo e terá de cumprir aí a suspensão e não vai participar do próximo jogo. E eu devolvo para vocês aí da bancada com a seguinte pergunta. A vitória contra o Milionários pode servir de inspiração contra o Atlético no próximo sábado? Num oferecimento de indústria de bebidas para tudo. Siga as nossas redes sociais. Para tudo bebidas e para tudo legítimo. Eu volto daqui a pouquinho trazendo as notícias dos clubes cariocas. Aguardem! Tá aí, Amaral Filho trouxe as notícias dos clubes de Minas Gerais. O destaque para o programa de hoje, né, com relação à notícia dos clubes de Minas, é com relação ao Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? A gente vai trazer essa rivalidade aí, mas o Atlético Mineiro, né, na Libertadores, conseguiu se classificar para a fase de grupos, e o Cruzeiro, missão muito importante no final de semana para reverter um placar de 2-0 na primeira partida aí do estadual. Com relação ao Cruzeiro, é o seguinte, o Cruzeiro precisa se organizar o mais rápido possível, porque está muito atrás, né? Não pode começar o Campeonato Brasileiro dessa forma, precisa até de contratações, foi superado, foi dominado pelo América Mineiro, que podia ter feito mais. No final do jogo, teve um pênalti polêmico lá para o Cruzeiro, mas acabou sendo revertido pelo VAR. O fato é que o Cruzeiro nesse final de semana tem uma tarefa muito difícil, o time do América Mineiro é muito organizado, e assim, se o Cruzeiro conseguir reverter essa vantagem que o América tem, eu vou ficar muito surpreso, né? Eu acredito que o América, além de ter a vantagem, é franco favorito pelo futebol que está jogando diante do Cruzeiro. E com relação ao Atlético Mineiro, tem um pouco do que a gente falou aqui no programa na semana passada com relação ao Atlético Mineiro jogando em casa e jogando fora. Jogando em casa é um time muito forte, é um time que vai muito para cima, empurra o adversário. Teve um primeiro tempo um pouco enroscado ontem contra o Milionários, que é um time até legal, mas no segundo tempo passou o trator, o Paulinho fez uma partida muito boa, né? O Hulk tá sendo destaque. Né? Nesse início de temporada é o Paulinho, né? Verdade. Tá fazendo uma parceria muito boa com o Hulk. Os narradores estavam até falando que eles dois estão tão afiados que um toca pro outro meio que sem olhar, né? Tocando pro ponto futuro, sabendo que o jogador vai entrar naquela posição. Então o Hulk acabou dando uma assistência para o Paulinho fazer um gol de cabeça, e depois o Paulinho fez um cruzamento em que o Hulk fez um golaço de bicicleta, né? E aí o Amaral deixa a pergunta: essa vitória contra o Milionários pode inspirar com relação ao Atlético? Porque o Atlético Mineiro também tem uma desvantagem, porque perdeu o primeiro jogo por 1-0. Passar essa bola para Jefferson Matos. Né? Então eu acredito, né, particularmente, que é uma tarefa difícil, mas que o Atlético, pelo time que tem, pode e deve passar. Né? Tem a obrigação realmente de passar pelo Atlético, que é uma surpresa do campeonato. Ano passado já foi bem e esse ano continua bem. Tá sendo mais uma força do Campeonato Mineiro, né? Uma grande surpresa do Atlético, né? Agora, cada partida é uma história, né? Não tem essa de vamos
vai aspirar, não. O cara tem que entrar pra matar ou morrer. Se ele perdeu uma partida, ele vai querer se motivar pra vencer a próxima. Se ele vencer, ele vai querer sempre vencer. Então, é obrigação do Atlético vencer o Atlético, porque tá jogando de casa, pelo tamanho do Atlético Mineiro. Tem que vencer, só que dentro de campo, aí as coisas podem... Nem sempre as coisas acontecem. Né? A missão do Atlético Mineiro é mais fácil do que a do Cruzeiro. A do Cruzeiro é muito complicado. Porque o Cruzeiro vai pegar um América Mineiro, que já é time de Série A, tá vendo com um time muito arrumado, fez uma boa campanha na primeira fase e acabou vencendo bem na primeira partida. Então, eu acredito que possa dar Atlético Mineiro e América Mineiro para tristeza. Então, crave aí. Então, para tristeza. Você já cravou, né? Não, eu acho que deve dar Galo contra o América Mineiro. Vou torcer também por isso, né? Vou deixar bem claro para Marão que eu vou torcer por isso. Ele queria me dar um mata-leão. Né? Eu vou torcer. Tá vendo aí, agora, eu vou torcer que o América passe. Mas o América, de fato, tem mostrado... O América Mineiro está invicto nessa temporada, não é isso? Então, tem feito jus à possibilidade de chegar à final do Campeonato Mineiro.